Quem não me conhece, né, a gente passa pelos passeios e existem muitas árvores plantadas. E o que acontece é que muita gente, na hora de fazer o passeio, não deixa aquela área ao redor da árvore e tampam toda a sua base, né, fechando ela toda de cimento. E isso é muito prejudicial para aquela árvore, porque com o cimento a chuva não consegue penetrar, o ar não consegue entrar até a sua raiz, tornando as suas raízes fracas. Porque o que leva o alimento, né, o que leva a força, os nutrientes para aquela árvore é a água, o ar, o oxigênio. E assim também aconteceu com alguns dos servos de Deus aqui dentro da sua palavra. E um deles foi Saul, que foi ungido rei de Israel. E ao longo, no começo da sua caminhada, ele foi muito bem, andando nos caminhos do Senhor, fiel ao Senhor. O povo gostava de Saul, mas no meio da sua trajetória, ele começou a cair. Ele começou a pecar, ele começou a errar e começou a desagradar a Deus, a fazer o que não agradava a Deus. Tanto que chegou um momento em que Deus se arrependeu de ter colocado ele como rei. E ele caiu. Agora, as igrejas devem estar pensando, né, o que tem a ver, né, uma árvore com cimento ao seu redor, a vida de Saul e a nossa vida. Mas tem tudo a ver, porque aquele cimento significa o pecado em nossa vida. Porque quando a gente começa a pecar, a desviar do caminho do Senhor, a gente cria uma barreira em nossa frente, como aquele cimento, que impede que o Senhor Jesus entre em nossa vida. Então, aquele cimento é o pecado. E quanto mais a gente vai pecando, mais, né, saindo da presença do Senhor, aquele cimento vai ficando mais forte. A gente não tem mais intimidade com Deus, a gente passa a não buscar mais a Deus. E Deus não se distanciou de nós, mas apenas nós nos distanciamos dele. Do mesmo jeito que a chuva cai sobre aquele cimento e fica ali, né, mas não consegue entrar, Jesus está do nosso lado, mas a gente não deixa ele entrar. E ali naquela árvore, a água é a fonte de vida. Que Jesus também é a nossa água, né, que nos dá a vida. Então é Ele que nos dá o alimento, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos nutre, é Ele que nos dá força. E quando a gente põe essa barreira, começa a deixar o pecado agir em nossa vida, nós vamos perdendo as forças, nós vamos ficando mais fracos, nós vamos apodrecendo na presença do Senhor. As nossas raízes já não ficam mais firmes. Amém? Então, essa é a semelhança entre aquela árvore que é cimentada ao seu redor e a nossa. E foi o que aconteceu também com Saul. De tanto ele pecar, de tanto ele errar, ele perdeu a presença de Deus. Né? Deus já não agradava mais com as suas atitudes. E assim também é com a gente. Né? E tem muitas das vezes as pessoas, né, a gente passa em diversas áreas, elas são bonitas, mas por fora, mas por baixo não estão bem, as suas raízes estão fracas. E muitas das vezes a gente vê muitas pessoas dentro das igrejas que são belas, que são muito bonitas, mas por dentro é uma podridão, vivem de aparência, não levam a vida fiel a Deus. São como sepulcros caiados, que por fora são muito bonitos, mas por dentro não tem nada. Acham que estão enganando os homens. Estão mesmo, podem até enganar, mas a Deus não engana, porque Ele conhece o coração de todos. E nós vamos ter que prestar conta diante deles, e Ele sabe o que nós fazemos. Então, a homem, a gente pode enganar, né, tentando ser uma árvore bonita, uma árvore com boas folhas, né, com uma copa muito bonita, mas a Deus a gente não engana, sendo que por baixo nós estamos podres, estamos numa podridão só, não temos nada, estamos ali só do teto para cima, porque no interior não tem nada. Amém? E a outra planta que eu queria mencionar nessa noite são aquelas que ficam em rios, né, que ficam sobre os rios, ficam, né, flutuando. Elas têm as suas raízes, né, só que elas ficam para onde o rio vai, ela vai atrás, ela não é firme. Né? Se o rio
a água desce, ela vai. Se ela encostar em algum lugar, ela fica ali parada, até vir uma enchente, uma correnteza, e tirá-la e levá-la embora. E tem muitas pessoas que são assim dentro da igreja. Elas caem no comodismo, caem na preguiça, né? Começam a não querer mais ir à igreja, né? Se sentem desanimadas, e quando vem, tudo está bom. Talvez o culto não é uma geladeira. E ela acha que o culto foi maravilhoso, se você perguntar. Mas que entra e sai e não percebe nada, nem sentem a presença de Deus. Ficam literalmente boiando dentro da igreja. Ou se não, ficam pulando de igreja em igreja, procurando Deus e nunca acham. Porque são como essas plantas que vão sobre as correntezas, né? Que vão para onde a água tocar. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. E temos também outro tipo de árvore. Eu procurei na internet, eu consegui encontrar a árvore maior do mundo, que é o cajueiro do Piraji. Essa árvore é a maior árvore do mundo, seu tamanho equivale a um campo de futebol e ela dá cerca de 70 frutos por ano. Essa árvore, eu estava vendo a foto dela, ela é muito grande mesmo, e as suas raízes são bem fixas no solo. Só que, com o tempo, os troncos dela vão caindo e vão também se firmando no solo. Essa árvore é muito forte. Ela é muito forte, porque ela tem as raízes e os seus troncos se firmam na terra, não deixa ela cair. E nós podemos ver na palavra do Senhor uma pessoa que foi assim, que foi Jó. Jó foi um homem temente a Deus, né? Um homem que viveu nos caminhos do Senhor, né? Ele tinha uma família maravilhosa, tinha gado, tinha camelos, tinha tudo, tinha riquezas, tinha seus servos, e ele sempre estava no caminho do Senhor. E Satanás chega diante do Senhor, de Deus, e Deus permite que Satanás vá lá e tenta Jó, para provar a fé de Jó. E Satanás chega lá e tira tudo de Jó. Tira os seus filhos, tira os seus bois, tira os seus gados, e deixa ele só, deixa com sua esposa. E Jó não blasfema. Mesmo assim, Jó não blasfema contra Deus. Ainda sempre foi fiel ao Senhor, porque ele tinha suas raízes fixadas em Jesus Cristo. Amém. Amém. Ele não deixou se abalar pelo que aconteceu em sua vida, porque as suas raízes estavam firmes. E depois de tudo, Deus ainda permite que Satanás toque em Jó. Mas Deus falou para ele que ele não tocasse em sua alma. E Satanás coloca lepra em Jó. E Jó sofreu tanto que ele coçava as suas feridas com um cabo de telha. E ele sofreu muito. E mesmo assim, ele não blasfemou o Senhor. Ele mesmo assim, ele ficou no caminho do Senhor. Temente ao Senhor. Ele adorava ao Senhor mesmo nas dificuldades. Amém? Por quê? Porque ele estava com suas raízes firmes no Senhor. Ele estava fixo no Senhor. Amém? E Jó foi esse exemplo, né, de fiel. E tanto que Deus depois, por ele ter, né, sido fiel a ele, Deus deu ele tudo em dobro. Deus retribuiu a Jó do mesmo jeito que ele quer retribuir a nós. Basta a gente ficar firme. Basta a gente ficar firmes com nossas raízes afixadas em Jesus Cristo. Porque é Ele que nos dá o sustento, é Ele que nos revigora, é Ele que nos dá a vida, porque Ele é a fonte de água viva. Amém? E também aqui fala que Jesus é a videira verdadeira, para que a árvore seja fixada, né, seja enxertada em Jesus, ela tem que ter raiz. Porque senão ela não vai brotar. Porque senão ela não vai pegar. Como que você pega uma árvore, um tronco sem raiz e coloca, ela não vai brotar, ela não vai pegar. Agora, se você tiver raiz, se as suas raízes estiverem firmes, quando você for enxertado em Jesus Cristo, as suas raízes vão brotar e você vai fixar em Jesus Cristo. Amém?
planta, né, uma árvore frutífera, né, dá frutos para o Senhor e medicinal. Também é uma característica que nós árvores temos que ser. Nós temos que levar a cura e a salvação aos que necessitam, que é Jesus Cristo. Né? Porque quando a tempestade vier, né, quando as lutas vierem, nós não vamos ser arrastados, né? Porque as nossas raízes estão firmes. Do mesmo jeito que quando a tempestade vier, talvez aquela planta que tem as suas raízes, mas não estão firmes, ela pode ser levada embora, ela também pode enganchar e ficar tomada, mas a que está na podridão, ela vai embora, ela não vai aguentar, porque ela só está do pé para cima, ela não tem o que segura. Então, como a gente vê muitas tempestades aí na televisão, muitas árvores caindo, né, e quebram, destroem carros, né, é o mesmo que vai acontecer com essas árvores que estão dentro da igreja, mas que não têm suas raízes fixadas no Senhor Jesus Cristo, porque elas vão embora, elas vão ser arrastadas, porque elas não têm o que as seguram, né, que é o nosso Senhor Jesus, que é o que nos segura, né, que é o que nos fortalece. E o Júlio até fez uma dinâmica aqui no sábado, que ele pregou uma vez, sobre o sorrisal, que o sorrisal ele tem muita utilidade como remédio, só ele fez né, simbolizando o sorrisal, somos nós, e a água é o povo lá fora. E se você pegar o sorrisal da embalagem e colocar do lado do copo, ele não vai adiantar nada. Porque nós, fora da sociedade, não servimos para nada. Nós só aqui dentro da igreja não servimos para nada. Nós temos que estar lá fora. E depois ele pegou o mesmo sorrisal e colocou ele dentro do copo, mas com a embalagem, simbolizando nós lá fora, mas nós ficamos no nosso cantinho. Nós ficamos protegidos e não nos misturamos. Do mesmo jeito, não vai adiantar nada. Porque nós não nos misturamos com quem nós devemos. E, por fim, ele pegou o sorrisal e dissolveu ele, né, que é um remédio. Então, nós somos o remédio. Né? Então, nós temos que ser essa planta medicinal. Então, esse remédio, ele vai levar a vida, ele vai levar a paz, ele vai levar o amor, ele vai levar a salvação aos que necessitam. Amém? Então, isso que eu queria trazer para os irmãos, que nós temos que ter nossas raízes firmes, fixas, fortes, que é o Senhor Jesus. Não deixar que o pecado, né, venha cimentar o nosso coração, venha cimentar a nossa alma, do mesmo jeito que acontece com essas plantas, para que possamos perder as nossas forças. Né? Porque Jesus está do nosso lado a todo tempo. E Ele é capaz, mesmo nós acimentados, basta a gente abrir a porta, que Ele é capaz de destruir todo esse cimento. Ele é capaz de, o que Ele está esperando é isso. Uma vontade, uma atitude nossa, para que Ele possa entrar em nossos corações. Não deixar, né, o pecado tomar conta. Porque se no começo, né, ele é pequenininho e você até incomoda, mas depois você vai se acostumando. E aquilo não faz efeito mais. E aquilo vai só solidificando mais. Aí você vai se cometer o pecado mais pesado e não vai fazer diferença nenhuma. Né? Porque você já se acostumou com aquilo. Que aquilo é normal para você. E o pecado não é normal. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha tia e a gente estava conversando sobre pecado, sobre diferenças de pecado. Né? Aí ela falou, ela até zoou na minha casa. A gente estava lá e eu falei com ela, se você atender o telefone e falar que o seu marido não está, ele estiver, é pecado. Você está errando do mesmo jeito. Não tem diferença de pecado entre maior e menor, não. É pecado. Né? Aí ela foi, passa um pouco tempo depois, o telefone ligou e ela atendeu o telefone e falou que ele não estava, e ele estava. Entendeu? E daí eu estava ainda. Né? Então, nessas coisas, nessas pequenas coisas, o filho dela estava vivendo. O filho dela pequenininho estava vivendo aquela cena. E ele vai se acostumar, né, com aquilo, vai achar que o pecado é uma coisa normal. Não é. Ele só nos destrói, ele só tira nossas forças. Né, e pode chegar num determinado tempo que a gente não vai ter força mais para revigorar nossas raízes. Né? Nós não vamos ter forças mais, elas já vão estar tão podres que nós vamos cair. E se a gente cair,
nossas raízes firmes no Senhor Jesus, que Ele nos alimenta, né? Ele nos cura, Ele nos enche, né? Porque Ele é a água, né? A nossa água da vida. Amém. Amém? Glória a Deus. Então essa é uma mensagem que eu da igreja e gostaria do irmão Júlio de fazer essa oração. Glória a Deus. Aleluia. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Obrigado. Amém. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Obrigado. Louvado seja Deus. Senhor Deus de poder, Deus de graça. No nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e glorificamos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, que é perfeita e que é maravilhosa, Deus. E aqui a Tua palavra está dizendo, Senhor, que o ramo, Senhor, se ele não estiver, ó Deus, ligado na árvore por si só, ele não pode produzir frutos. Mas nessa noite, ó Deus, através dessa palavra que o Senhor veio falar na tua igreja, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar, Senhor, mais uma oportunidade, Deus, de produzir, ó Deus, para o teu reino, Deus, de produzir frutos, ó Deus, dignos de arrependimento, Senhor, dignos, Senhor, para a tua honra, para a tua glória, frutos, Senhor, que vão glorificar, que vão exaltar o nome do Senhor, frutos, ó Deus, de bom, Senhor, de bom grado, frutos, Senhor, que nós podemos aproveitar, Deus, que as pessoas podem, Senhor, ver e alimentar esses frutos, Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Deus, vem estar, Senhor, sempre na nossa vida, ó Deus, abençoando, Senhor, a nossa atitude, abençoando, Deus, cada trabalho que nós venhamos, Senhor, a realizar, Senhor, durante a nossa vida terrena, Senhor Pai. Que esse Espírito, ó Deus, venha nos dar poder para produzir, Senhor, poder, Senhor, para trabalhar, ó Deus, em nome de Jesus, capacitando a vida de cada um dos teus obreiros, de cada um da tua casa, Senhor, e que a graça do Senhor seja sobre a vida, Senhor, de cada um que tem, ó Deus, desejo de estar sempre, ó Deus, do teu lado, sempre, ó Deus, fazendo aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz, Senhor, que esse Espírito que é maravilhoso, Senhor, possa agora tocar, Senhor, em cada coração, tocar, Deus, em cada vida, Deus, que o teu Espírito venha falar, Deus, de uma maneira poderosa, de uma maneira, Senhor, aleluia, transformadora para a tua igreja, Senhor, e que esta igreja esteja sempre, ó Deus, buscando aquilo, ó Deus, que lhe agrada e que lhe apraz. Pai, abençoa, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, te agradecemos por esta palavra que é verdadeira e fiel, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Chegar aqui à frente, vamos estar orando. O presbítero Luiz vai estar ungindo. Maravilha.